A paz do Senhor a todos nós. Eu vim ministrar uma palavra aqui, que a palavra fala muito conosco, né? Nós mulheres, né? Principalmente. Então eu vou ministrar essa palavra em nome de Jesus. E é no capítulo 15 de Mateus e no versículo 21 que começa. E o que eu vou ler aqui é a mulher de Cananeia, né? Que essa mulher é muito falada aqui na Bíblia, né? Uma mulher, é uma grande mulher, né? Eu vou ler aqui para vocês conhecer essa mulher de Cananeia. Não sei se deve que muita gente conhece ela, mas eu mesma li muito sobre essa mulher de Cananeia, né? Então, no versículo já começa não começa no capítulo 15, começa no versículo 21. Então diz assim a palavra, né, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E no verso 22 diz assim: E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercânia, e chamou dizendo: Senhor, filho de Davi. Cercânia quer dizer assim, fronteiras, né? O lugar que ela tinha vindo, né? Um lugar longe, né? Então significa região, fronteira, essas coisas. Então ela disse, né, no verso 22, né, que saíra daquela cercânia, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, né? Então, quando ela disse Senhor, filho de Davi, é porque ela teve uma revelação que era Jesus, era o Messias, filho de Davi, né? Então, ela chamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. No verso 23, mas ele não lhe respondeu nada. Ele não respondeu a palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, e rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E no verso 24, ele respondeu e disse: Eu não fui enviado, e não as ovelhas perdidas da casa de Israel. No verso 25, então chegou ela e adorou, e dizendo: Senhor, socorrei-me. Ela pede para ele socorrer-me, né? Mas então essa mulher estava com a filha, né, miseravelmente endemoniada, mas ele não lhe respondeu a palavra quando ela gritou ele, né? E os seus discípulos fizeram de tudo para que Jesus não atendesse essa mulher de Cananeia, né? Porque eles disseram, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E no verso 24, ele respondendo disse aos discípulos: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E ele não gostou das atitudes, né, dos discípulos ter agido assim com a mulher de Cananeia, né? Jesus, ele gosta de tratar as pessoas muito bem. Somos filho dele, então os filhos dele.
tem que ser bem tratado mesmo, né? Ele é carinhoso, ele, que nem eu disse, nos fala nos outros vídeos, né? Ele cuida de nós no mínimo detalhe, ele tem cuidado de nós, ele tem ciúmes de nós, mas não é aquele ciúmes doentio, exagerado. Os ciúmes que ele sente de nós é um ciúmes de zelo por nós, de cuidado que ele tem conosco. Então aqui os discípulos não concordou muito dessa mulher estar gritando ele, né, para que ele curasse a filha que estava endemoniada, né? Aí então diz aqui, né, ele respondeu, né, e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No verso 25, então chegou ela e adorou e dizendo: Senhor, socorre-me, né? Ela tava intercedendo pela filha, né? Porque mãe faz qualquer coisa, né, por um filho, né? Então essa mãe se preocupou demais com a filha e o que ela fez, né? Ela colocou a fé dela em ação e foi atrás de Jesus. Ela ainda teve uma revelação, né? Ainda disse: Senhor, filho de Davi. Ela sabia que ele era o Messias, o filho de Davi, né? Então essa mulher, e aí dizendo: Senhor, para socorrê-la. No verso 26, ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E no 27, ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha, essa mulher, ela é considerada uma mulher que sábia, né? Porque a mulher que responde assim no pé da letra, né? E certo, sem erro, essa é a mulher sábia, né? Que aqui na Bíblia é escrito muito sobre as mulheres, né? Fala que a mulher que separa do marido quando ela é casada, casa direitinho, né? Tudo arrumadinho. Depois passa 3, 4 anos, separa da mulher. Ele fala que a mulher que ela é inteligente, ela edifica a casa, né? Agora a tola destrói a família, destrói a casa, destrói tudo, né? Então, eu posso dizer que eu sou um pouco tola, né? Quando eu separei do marido, mas eu estava lá na ignorância, eu não sabia de nada, né? Casei muito novinha e estava na ignorância, mas eu não soube edificar o meu casamento para ficar com os meus filhos, né? Porque eu casei novinha e ele era muito mais velho e mais sábio do que eu, e eu fiquei assim como filha dele, né? Porque ele fazia de mim gato e sapato, né? Porque até batendo em mim ele batia, né? Mas então eu tô dizendo assim, não posso, eu tô falando da minha vida porque é meio parecido, né? Assim, que é quando a gente lê a Bíblia, a gente lembra, né? Que no verso 6 ela respondeu a pergunta de Jesus, né? E disse: não é bom pegar, ele fala, não é bom pegar o pão dos filhos, deitá-lo aos cachorrinhos, né? E ela disse assim: Senhor, mas também no verso 27, também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores, né? Ela não levou como um insulto, né, essa pergunta que Jesus fez, porque Jesus falou da migalha dos cachorrinhos, também não foi para ofendê-la, né? Porque ele viu nela uma mulher que precisava assim de uma palavra, precisava da palavra de Deus, né? Ela precisava realmente da palavra do Senhor para ela poder ser transformada, né? Uma mulher transformada, restaurada.
e libertada também, porque no momento ali ela estava tentando libertar a filha, né? Porque era a filha que estava endemoniada. Então ela respondeu essa a pergunta, né? Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. E no verso 28, então respondeu Jesus e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu sejais. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. E ela teve fé, né, no Senhor, né? Porque no verso 25, então chegou ela, adorou e dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. No verso 27, ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Que eu já expliquei, né? E então respondeu Jesus e disse-lhe: a mulher, grande é a tua fé. Deus falou com ela no verso 28, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então Jesus curou a filha dela, né? E ela fez de tudo, né? Pela filha, ela intercedeu mesmo por esta filha dela, porque quando ele dizia, né, quando ela dizia que as migalhas, né, que caía no chão, ela não levou isso como um insulto também, né? Ela ficou pensando assim, que seja uma migalha, mas que se ele fizer um pouquinho, né, dessa migalha para salvar a minha filha que está endemoniada, quer dizer que para ela estava tudo certo, né? Que ela ia adorar ele ainda mais, porque ela já adorava esse Deus, a fé dela estava muito grande nele, né? A fé dela estava tão grande que ela recebeu a revelação de que ele era o Messias, né? Filho de Davi, né? Então Jesus, quando falou dos cachorrinhos, não foi para ofendê-la, ela, né? É porque também, na época ela era gentios, né? Naquela época, os judeus costumavam chamar os gentios de cães, né? Cães é cachorro, né? Cães selvagens, né? Aqueles cães que na época era considerado, os cães era considerado assim, umas coisas imundas, impuras, né? Então eles chamavam os gentios de cães, né? Então Jesus já sabia disso, né? Que eles já chamavam os gentios de cães, mas aí ele chamou ela de cachorrinho, mas de uma forma carinhosa com ela, né? Porque ele sentiu que era uma mulher que precisava de cuidados e que precisava da palavra dele, né? Que também, porque ela estava desesperada por causa da filha. E mãe, quando fica desesperada por causa de um filho, ela não pensa nela, né? Ela pensa naquele filho. Enquanto ela não vê aquele filho curado, ela corre de tudo quanto é jeito para poder ver aquele filho curado. Porque aqui a menina estava endemoniada, né? E quando a pessoa está endemoniada, ela com certeza não sabia como fazer para expulsar esses demônios, que são uma legiões de demônios, né? Então ela não sabia como fazer para expulsar essa legião de demônios que estava sobre a menina. Mas Deus
como ela disse, né, é pela migalha, né, que cair mais da mesa, ela confiou na migalha, ela falou nem que for um pouquinho, né, daquilo ali que Deus, só se ele fizer uma piscada dos olhos dele ou um gesto, ele já cura a filha dela, né? Porque Deus, ele é o poderio dele é muito grande, né? Então qualquer gesto que ele fizesse ali ia curar a filha da mulher de Cananeia. Então e ele curou mesmo, né? Porque ele achou ela muito assim, uma mulher firme, né, inteligente, determinada, né? Porque na mesma hora que ele perguntou, ela já respondeu em favor dela, né? Em favor dela, porque ela faria tudo para que a filha dela fosse curada por Jesus, né? Porque ela sabia que ele era o Messias, né? Então ela fez de tudo e ela conseguiu agradar a Deus, e Deus se agradou do que ela fez, né? Na firmeza que ela estava para curar esta filha dela. E aí ele curou mesmo, então chamou ela uma mulher de fé, né? Que ele diz, né? Aqui na palavra, né? E ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores, né? E no verso 28, então respondeu Jesus e disse-lhe, mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu. Oh, labrassuria decanta labrasséria, meu Deus. Oh, labassolo decomanai. Isso aqui que é maravilhoso, né? Ver um Deus tão grande curando a filha da mulher de Cananeia. E você vê que a gente fica se vendo que ela é uma mulher humilde e uma mulher também que os discípulos mesmo dele fizeram um pouco causa dessa mulher, né? Mas ele não fez nenhum momento labrassúria, decanta, labasséria, meu Deus. Olha, você vê que Deus tão maravilhoso, oh, decanta, labanaia, meu Deus. Que Deus maravilhoso é esse, gente. Que Deus maravilhoso é esse, né? Que ele nenhum instante, por isso que eu falo que ele é a pura humildade, ele é o puro, tudo, perfeito, ele não sabe tratar ninguém mal, ninguém, ele é puro amor, ele é o puro amor, tratando esta mulher de Cananeia assim como ele está tratando, né? Curou a filha e ainda ele fez ela se sentir honrada, né? Pelas atitudes dela, ele fez que ela se sentisse honrada. Lá, braçuri, lá, canta, lá, manaia. Oh, meu Deus, que Deus maravilhoso é esse, meu Pai. Só o Senhor é Deus, como eu disse, meu Deus. Só o Senhor é Deus. Ele não julga. Deus não julga ninguém. Deus, ele... Por isso que eu falo, eu também não julgo as pessoas, sabe? Porque hoje tem tantas coisas ruins no mundo, neste mundo, né? Porque eu não sou mais desse mundo, não, né? Mas no mundo tem tantas coisas ruins, que a gente for falar, tanta das coisas atrapalhadas, mas Jesus, eu não julgo, eu deixo para que Jesus julga tudo que está errado, é somente Ele que vai julgar isso tudo no dia do juízo, né? Porque no dia do juízo Ele vai julgar, né? É o único que pode julgar os filhos dele, porque nós somos filhos dele, somos feitura deles, Ele que é o nosso dono, né?
Então, somente Ele pode nos julgar de qualquer coisa, de qualquer circunstância das nossas vidas, né? Porque Ele é um Deus poderoso, porque Ele é um Deus que cura, salva, restaura, transforma e liberta nós dos inimigos. Labasto de Kumanaia. Oh, meu Pai, que isso é maravilhoso. O Senhor é tremendo, Deus, eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nome sobre todo nome, meu Deus. O Senhor é majestade santa, o Senhor é tudo para nós, meu Pai, tudo, mas tudo para nós. Ela abraçaria decanta lamanaia. Oh, Senhor Jesus, como podemos não amar este Deus e adorar este Deus tremendo, este Deus que tudo pode, meu Deus, Ele tudo pode. Nós podemos contar com Ele a qualquer hora, a qualquer momento, nós podemos contar. É o único que nós podemos contar. Ele para nós, Ele é o suficiente, não precisamos. Quem tem Deus tem tudo, não precisamos de mais nada. Ele nos supre de todas as coisas, Ele nos supre de todas as nossas necessidades. Ele não deixa nós passar falta de nada, não nos desampara em nenhum momento. Em nenhum segundo esse Deus não sai de perto dos filhos dele, porque ele fica nos guardando, nos vigiando, para que nós não sejamos atacados por nada. Aqueles que creem em Jesus só têm a ganhar com Jesus. Mas para isso eles precisam crer, buscar Ele de todo o coração. É buscar o Senhor. Busca o Senhor, busca o reino de Deus e a sua justiça, e toda demais coisa será acrescentada. Labraçuri da canta lamanaia. Que vocês façam isso enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. E isso nós não estamos brincando, nós não podemos brincar que somos de Deus. Nós não podemos brincar que cremos em Deus. Nós cremos em Deus de verdade. A gente sabe que os sinais estão aí para a gente ver. E agora está vindo um governo aí que vai ter até chip nas pessoas. É um monte de coisas, sabe, que as pessoas vão ter que fazer, mas já é o anticristo que está chegando, né? Para fazer que as pessoas fiquem nas mãos dele, como já está, né? Porque o mundo já é do maligno, né? E aqueles que deixaram que o inimigo de Deus cegou as visões e cegou também e fechou a mente para Deus, esse sim, que ficou incrédulo para Deus, é a hora que Deus voltar, porque nós não sabemos como que ele vai vir, né? Se ele vai vir de noite, se ele vai vir de dia. E se ele voltar, e tem muitos ainda que não vieram para Jesus, não aceitou Jesus, né? Como nosso único Salvador das nossas almas, né? Como o único Deus que nós temos, Labassuia, decanta, Labacé. Então, é o único Deus que nós temos na nossa vida. Então, a gente tem que falar para as pessoas, né? Pregar o Evangelho de Cristo, para que essas pessoas venham se arrepender e venham para Cristo enquanto há tempo, porque depois que Ele voltar, e acontecer a mesma coisa que na época de Noé, né? Que Ele avisou todo mundo, ninguém creu, e depois, quando ele acabou, só salvou mesmo Noé, né? E a sua descendência e todos os animais. E aí formou uma outra geração. Então, essa geração agora
não vai ficar, Deus não vai pisar na terra, né? Pelo menos é o que falam, né? Na Bíblia diz que ele, desta vez, ele não pisa na terra, mas o mundo ele vai aniquilar, né? Com o mundo. Mas aqueles que crêem no Senhor, aqueles que têm fé, porque o crer que eu falo não é o crer da boca para fora, né? É o crer de dentro para fora, né? É nós crer aqui dentro. Dentro de mim eu creio que Deus ressuscitou dos mortos, porque Ele ainda morreu por nós na cruz do Calvário, levou as nossas enfermidades, nossos pecados, perdoou nós na cruz para o Pai, né? Então, para mim, crer é dentro de mim, porque eu sei que eu não posso ver este Deus, mas eu posso senti-lo. Eu sinto esse Deus no meu lar, na minha casa. Eu sinto a presença dele. Sinto a presença desse Deus maravilhoso. Elabaço de Comanai. Oh Senhor Jesus maravilhoso, que Tu és, Senhor. Grandioso és Tu, Senhor. Maravilhoso Deus. Então, como é bom a gente falar dele, como é bom a gente passar para as pessoas, né? O agir de Deus na nossa vida, como ele agiu na vida dessa mulher de Cananeia, né? Salvou a filha e ainda honrou a mulher de Cananeia, né? Então Deus, na Bíblia toda, ele é assim. Aqueles que pensam que não são nada, Deus faz eles serem. Para Deus, ninguém é nada. Para Deus, todo mundo é algo precioso. Para Deus, todos os filhos dele é precioso. Não tem nada. Para Deus, nós somos joias preciosas para Ele. Então, para que nós vamos importar com as pessoas, né? Se Deus, para nós, se Deus, para Ele, nós somos preciosos, né? Nós temos valor para Deus, para que nós vamos nos preocupar com pessoas, né? A gente não pode se preocupar com nada, porque só Deus, pensando dessa forma e amando a gente do jeito que Ele ama, que é um amor tão grande que excede todo entendimento e que é um amor que é infinito. Eu sei que pelas suas misericórdias, né, que Ele tem misericórdia de nós, né? E eu também falo que eu tenho que diminuir muito ainda, me diminuir cada vez mais por este Deus tão grande, diminuir cada vez mais, ser humilde cada vez mais. Deus não gosta das pessoas que são soberbas, das pessoas que não são humildes, porque Ele é a pura humildade e Ele é um Deus, Ele é perfeito, não tem nada, não tem pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Ele é longânimo, Ele é perseverança, Ele é serenidade, Ele é o puro amor, puro amor. Então, por isso eu falo também aquelas pessoas que sentem ódio no coração, rancor. Eu peço que essas pessoas venham perdoar. Venha perdoar. O perdão tem que estar constantemente nos nossos lábios, né? Não é difícil perdoar. Eu não tenho raiva de ninguém, não tenho ódio, não guardo ódio. Eu não guardo ódio, não guardo raiva, não guardo rancor de ninguém. Mas se a pessoa sente ódio de você, Deus fala, né? Quando umas pessoas sentem ódio, rancor, você não vai ficar procurando essa pessoa, vai ser só no tempo de Deus mesmo, né? Você vai esperar ela passar aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor. Você vai orar por ela, né? Você vai orar pelas pessoas, porque hoje nós oramos
pelas pessoas, né? Porque você viu aqui nesse versículo da mulher de Cananeia, a filha dela estava endemoniada, estava totalmente cheia de demônios, né? Então, nós não lutamos contra carne e sangue, né? Mas nós temos que orar para as pessoas, porque as pessoas que têm ódio, têm rancor, e que só vivem fazendo contenda, intriga e falar mal dos outros pelas costas e aqueles que nos maldizem, que nos perseguem, são pessoas que é comandada pelo maligno, né? Então nós temos que simplesmente dobrar os nossos joelhos e orar por elas, porque é a oração que vai curar essas pessoas, não é nós confrontá-las também. Se nós confrontar essas pessoas, nós estamos sendo igual a elas, né? É sinal que nós não temos Deus do nosso lado. Agora, se nós ficar calmo e dobrar os joelhos e orar, é muito melhor, porque além de Deus vai ajudar que essas pessoas se curem, né? E nós também não confronta com essas pessoas mais, porque hoje nós não arrumamos briga, a gente não confronta, por isso que muitos, quando se segue a Cristo, né? A gente corre risco de todas as coisas, o inimigo fica tão furioso que a gente corre risco de todas as maneiras, né? Porque nós sofre zombaria, sofre tudo, sabe? Mas nós não liga para isso, não. A gente não liga para zombaria, nem para nada, risadinha, piadinha, essas coisas, não liga não, porque quanto mais a gente ligar para essas coisas, menos você foca em Jesus, né? E o nosso foco não é as pessoas, né? O nosso foco é a cruz do Calvário, né? Quando nós lembramos da cruz do Calvário, que Jesus morreu por nós, e da forma como ele morreu, aí nós sofremos com isso, né? E a gente fala que, poxa vida, por que o povo não entende isso, né? Que Jesus sofreu tanto por nós. Ele sofreu um sofrimento que é inexplicável. E as pessoas, se entendessem esse sofrimento, ela viveria do jeito que ele quer, porque do jeito que ele quer é o melhor que ele quer para nós, porque ele quer que nós vivemos na palavra, né? Nos mandamentos dele, né? Porque os mandamentos do Senhor é tudo coisas boas que ele tem para nós, né? Nos seus estatutos, nos seus preceitos, nas suas ordenanças, né? Tudo é bom para nós, não tem nada ruim aqui dentro da Bíblia. Eu não li uma página aqui que fala uma coisa ruim, mas Deus fala firme com aqueles que são ruins de coração, né? Deus se ira também com as pessoas perversas, né? As pessoas ruins, né? Mas, do mais aqui, Deus só quer a disciplina, né? Que nós sejamos disciplinados, que a gente tenha caráter, né? Sejamos pessoas boas, né? Também não adianta você ser bondoso também e não cumprir os mandamentos da lei do Senhor, né? Porque para você vir para Jesus, para ter a salvação, você tem que passar por um processo, você tem que converter, batizar e ser batizado. E muitos são batizados no Espírito Santo, que maravilha, olha para você ver, né? Muitos são batizados no Espírito Santo de Deus, em verdade. Então, é um processo, e depois que você passa pelas águas, pelo batismo, quando você é batizado pelo Espírito Santo, aí sim, aí ele te molda todo dia um pouco. Nós também temos que ajudar, né? Todo dia se moldar um pouco mais, porque nós somos falhos. Para nós ficar perfeito, a perfeição do Senhor Jesus, não é assim, é um processo demorado também, né? Porque a perfeição dele é para a gente chegar à perfeição de Jesus, né? E então nós temos que todo dia ir se moldando um pouco mais, né? Eu, por exemplo, hoje
Eu já não era mesmo de falar palavrões, piadas, essas coisas, né? Eu já não, meus filhos até não falam também palavrão, porque quando os pais têm costume de falar palavrões, né? Assim, os filhos também ouvem, aprendem e falam, né? Mas na minha casa, graças a Deus, como eu não falava palavrão, os meus filhos não aprenderam a falar palavrão, né? Mas Deus não gosta que fala tudo que sai da boca, tudo que sai da nossa boca é pior do que um tapa na cara. Por isso Deus deu a outra face. Porque o que machuca mais é o que vem de dentro da tua boca. A esse machuca, esse fere mesmo, sabe? Mas nós que somos de Cristo, nós não se ferimos mais por causa dessas coisas. Aí nós oramos para as pessoas que nos ferem, né? Orai para os seus inimigos, orai para que tudo, para que aquelas coisas ruins saiam deles, né? Porque o maligno cegou os filhos de Deus e fechou a mente. Então nem eles mesmos sabem o que estão fazendo, né? Igual o pai fala, perdoa, pai, que eles não sabem o que faz. Não sabe, nem a gente também, né? Porque a gente é falho, mas todo dia a gente procura se moldar um pouquinho. O Espírito Santo que Deus, que Jesus deixou para nós, como para que nós não ficassem órfãos, ele também ajuda a nos convencer do pecado, né? Ajuda a nos convencer para você também crer em Jesus também, mas cumprir tudo aquilo que ele quer, né? Que é a santidade, o caráter, tudo aquilo que não presta, né? Que eu vou dizer, né? Tudo aquilo que não provém de Deus. Nada que não provém de Deus, porque Deus, ele se maravilha quando a pessoa converte e ele transforma aquela pessoa e aquela pessoa segue mesmo a transformação, né? Ela passa a ter santidade, passa a ter fidelidade, caráter, tudo. Porque na Bíblia só tem coisas boas, né? Não tem nada ruim. A proibição, não é proibição, Deus não proíbe ninguém, não. Quem quer seguir o caminho é um só, né? Agora, o caminho do livre-arbítrio a pessoa pode fazer o que ela que bem entender, ela pode beber, pode fumar, pode se drogar, pode fazer o que ela quer. Mas ela não vai ela não vai ganhar a salvação. Isso aqui está na Bíblia, né? Ela não ganha a salvação se ela não buscar o Senhor. Porque se buscar o Senhor, você pode fazer tudo isso, mas se você buscar o Senhor, Deus vai te perdoar, vai te limpar e você vai virar uma nova criatura, você vai ser. Porque Deus te limpa de todas as impurezas do seu corpo, da sua mente, do seu coração. Então, por isso que eu falo que nós temos que buscar esse Deus maravilhoso que nós temos. Então, é isso aí, sabe? Que eu quero passar para vocês e eu peço para vocês que Deus abençoe mesmo vocês. Nós oramos, eu, meu filho e muita gente que está pregando o Evangelho de Cristo. Nós estamos orando para que as pessoas aceitem Jesus, para que elas não caiam em tentações, nas drogas, nos vícios, né, que tem hoje, nas bebedice, crutunaria, fornicação, né? Meninas que ficam grávidas, novinhas, né? Se não agrada ao Senhor, né? E no mundo de Deus, as crianças andam nos caminhos do Senhor, né? Então é muito triste, né, a gente ver que no mundo de Deus as crianças caminham no caminho do Senhor, que o caminho do Senhor é o caminho, a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, né? E Deus é um Deus na reta justiça, um advogado na reta justiça. E Deus, ele, aquele que nele crê de verdade, né? De dentro para fora, que nem eu digo, né? Ele fará por você tudo. Ele vai agir por você na reta justiça.
Ele vai ser o seu advogado na reta justiça. Ele vai te ajudar em qualquer circunstância. Se eu contar os meus testemunhos, é muitos para contar, porque como eu estou gravando vídeo, ele não dura assim tanto tempo para me contar, porque são muitos testemunhos, muitas coisas que Deus fez para mim, que não tem como não amar este Deus, não tem como eu olhar, não tem mais como eu olhar para trás, porque Deus, que nem eu disse, Ele transforma, Ele restaura a pessoa tanto por dentro como por fora, e Ele nos livra, dá livramento, e Ele nos liberta, Ele liberta nós, nós fica liberto do pecado. Glória a Deus por isso, né? Porque nós continuamos sendo falhos, mas aqueles pecados que nós fazíamos, que a gente vê as pessoas do mundo ainda fazendo, achando que não é pecado, né? Que a gente vê cada coisa, né? Que de arrepiar mesmo, né? A gente fica triste, mas o que a gente pode fazer, né? Se a pessoa tá cega, tá com a mente fechada e não busca Jesus de jeito nenhum, né? Os pais também não incentivam a buscar a Deus, né? Para poder ter uma vida com Deus. Na Bíblia diz que a nossa casa tem que ser feita na rocha. A nossa casa, sendo feita na rocha, ela não cai, ela não desmorona. Mas quando a casa é feita na areia, aí ela desmorona, ela cai. Porque a rocha é Deus, né? Porque quando nós temos Deus, nós temos a rocha. Quando nós temos Deus, a nossa casa é uma rocha. Quando nós temos Deus, nós podemos morar numa casinha de sapé, que pode chover, acontecer o que quiser, que aquela casa não cai, se você tiver Deus no coração. Oh, lavassuria, decanta, lavassaria. Oh, meu Pai, é tão bom falar dele, porque isso tudo é verdade. Hoje eu nem tenho mais medo de chuva, eu tinha tanto medo de chuva, mas hoje não, hoje eu tenho um Deus que eu sei que Ele é a rocha eterna, Ele é a rocha. Às vezes a gente fala das casas, assim, né, que a gente tem que morar numa casa feita na rocha, né? Nós, por exemplo, eu não tenho uma casa própria, né, eu pago aluguel. Mas eu tenho uma coisa melhor aqui dentro da minha casa, que é Deus cuidando de mim, cuidando dos meus netos, dos meus filhos, né? Porque Deus faz uma promessa para aqueles que crêem nele, que seguem ele de verdade mesmo, que eu, estando firme na rocha com Deus, ele salvará a minha descendência, que são filhos e netos e familiares. Ele salva. Então, por isso que nós temos que ser a rocha junto com ele. Nós temos que ser a rocha, porque tem que ser uma casa de oração. A nossa casa tem que ter a presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus em verdade. Lá abraçurida e conta lomanaia. Oh, glória a Deus! Nós temos que ter este Deus presente na nossa vida, porque Ele é um suficiente, porque Ele é a rocha. Ele é a rocha eterna. Ele é a rocha que nos mantém de pé. Ele é a rocha que nós não precisa ficar com medo de nada, porque Ele que faz, Ele que manda, e a última palavra é deste Deus.
Não estou dizendo que a gente não está arriscado de adoecer, mas quanto mais você procurar a Deus, quanto mais você se chegar a Ele, quanto mais você meditar nas Escrituras, quanto mais você procurar tudo que se refere a Deus, você pode ter certeza que Deus, Ele protege, ele faz tudo, porque Ele se alegra naquele que busca Ele. Busca Ele de madrugada, busca de dia, busca, porque nós levantamos para orar de madrugada, levanta umas 3 vezes ao dia, ora na mente. Eu o dia inteiro estou orando em mente, eu falo, tudo posso naquele que me fortalece. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? A gente vai orando, vai lembrando das orações, dos salmos que a gente lê, né? Que fala tanto no salmo, tantas coisas, né? E eu guardo os salmos quando eu vejo que edifica, tudo que tem na Bíblia nos edifica muito, né? Sou como o monte de Sião que nunca se abala e permanece para sempre, para a glória do Senhor Jesus, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Então tem tantos versículos nos Salmos, né? Fala também que nós só temos esse Deus, é o nosso único bem que nós temos, é somente Deus. E nós tem que só buscar as coisas do alto, porque aqui na terra não tem mais nada de bom para nós, não. Quando eu quero alguma coisa, eu olho para o alto, olho para o céu e converso com Deus. Eu converso com Deus no secreto, eu converso com Deus olhando para o céu. Quando eu quero alguma coisa, eu não vou buscar assim pessoas, não. Eu busco o Senhor. Ele dá estratégia para nós, para muitas coisas nas nossas vidas, e Ele vai dando estratégia, e Ele vai fazendo tudo assim acontecer, e nós não precisamos mais. Quando eu era casada, eu sentia assim, eu sentia solidão do mesmo jeito, porque o marido saía para a rua, não tinha com quem conversar. Hoje não, hoje eu não sinto vazia, não sinto tristeza, não sinto nada, porque Deus está pronto para te ouvir a qualquer hora. Ele está pronto para ouvir o seu clamor, para você chorar junto com Ele. Que nem eu disse, você não vê, mas você sente que Ele está te amparando. E nem fala naquele hino, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É verdade. Ou se o choro for de manhã, a alegria vem pela noite. Porque quem tem Deus tem tudo. Tudo, não precisa de mais nada. Então, muito obrigada, Senhor, por esta grande oportunidade de eu estar falando do Senhor com todo o carinho do mundo, com todas as forças dos meus rins, falando do Senhor, para passar para as pessoas tão grande é o Senhor dos exércitos, tão grande é o Senhor que tudo faz por nós. É só você pedir. Acho que em João fala, tudo que pedis em nome de Jesus, Ele tudo lhe concederá. Então, tudo que nós pedimos a Deus, Ele nos dá. Pode ser que Ele não dê assim na hora, né? Porque tudo é no tempo de Deus, né? No tempo dele, a gente pensa que demora, né? Porque um dia para Deus é como 1000 anos, né? Então, a gente espera em Deus que logo venha aquilo que você pediu a Deus, né? E as promessas também, vocês não precisam correr atrás de promessa, porque aquele que é fiel e crê no Senhor Jesus, as promessas vêm na nossa mão, nós não precisamos ficar correndo atrás delas.
ela vem até nós, as promessas de Deus. Então eu fico assim que eu agradeço a Deus e glorifico a Ele. Eu glorifico Deus e falo, eu vou glorificar esse Deus até o fim da minha vida e buscarei a sua face até o fim dos meus dias. Porque Ele é quem sabe, né, o dia que a gente vai, né? Até o dia que Ele vier me buscar, eu louvarei e eu buscarei a tua face, Senhor. E eu orarei por todos os seus filhos, para que venha buscar a tua face, para que venha buscar o Senhor enquanto é tempo para a salvação, para vir para o Senhor Jesus de todo o coração aberto, com vontade de amar este Deus e conhecer este Deus que nós estamos conhecendo. Uma boa noite, em nome de Jesus, que vocês tenham uma noite maravilhosa e que acorde amanhã, medita na palavra da mulher de Cananeia, em Mateus capítulo 15 e versículo 21. Mas se vocês quiserem, pode ler tudo, porque eu faço assim, quando eu quero meditar na palavra, eu já leio tudo. Eu começo do 15, vou lendo e já vou. Aí quando chega, porque aqui, né, em Mateus é um monte de coisa que você pode estar vendo aqui sobre Jesus Cristo, né? E você pode estar pregando, né? Tem um tanto de coisa, se você fosse pregar, você pregava até amanhã, de tanto versículos bons que tem aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mas nos outros também tem, mas para você conhecer o Evangelho de Jesus, é bom que você leia Mateus, Marcos, Lucas, João, Gênesis, né? Começo lá em Gênesis, que como que Deus nos criou, nos formou, como formou o universo, né? E aí depois você vai embora, né? Você vai lendo, vai em Primeira Reis, Segunda Reis, e vai indo em Abacuque, e vai conhecendo Isaías e Ezequiel e Jeremias e até Apocalipse, né? Que aí Apocalipse está chegando no fim mesmo, né? Que Deus já está voltando. Graças a Deus que Ele está voltando. Boa noite para vocês. Ficam todos com Deus, na presença de Deus. Eu espero que todos meditem na palavra. E eu quero ver muitas almas ser vindo para Jesus, que Ele vai ficar muito alegre, Ele vai ficar muito feliz de saber que muitos vão crer nele, que Ele é o único Deus que temos e o único Deus que pode nos salvar. Nós ganhamos salvação. Ele vai levar nós para um lugar que Ele já está preparando para os filhos dele. Então busque a Deus enquanto há tempo. E boa noite, fiquem mesmo com Deus. Eu, se eu deixar, eu fico até amanhã cedo falando de Deus. Então, boa noite, ficam com Deus, que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês, os filhos, os parentes. Que Deus abençoe a todos mesmo. Que Deus cura aqueles que estão doentes. Que Deus cure também. Eu estou também com uma sobrinha que também é doentinha. Que Deus cura ela em nome de Jesus. Que Deus cura também uma outra menina que está doentinha também, que é irmã da igreja. Que Deus vai curar ela em nome de Jesus. Que Deus cura todo mundo que eu conheço e que fica ao meu redor. Que cura em nome de Jesus, porque quando você pede para curar em nome de Jesus, Ele cura, porque Deus não mudou, Ele cura desde o princípio, e Ele cura mesmo. E Ele já curou muita gente, mesmo nessa geração. Muitos saem do CTI, UTI, graças às pessoas que oram no nome de Jesus. Graças a Deus que nós temos esse Deus que cuida muito bem de todos os seus filhos.
Muito obrigada, Senhor, por tudo mesmo, Senhor. É uma gratidão sem fim, sem limite. Muito obrigada. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.